Hoje eu passei um dia muito especial. Hoje eu passei o dia reunido com amigos, iniciados meus, falando sobre o Santo Graal. O Santo Graal foi a força mais falada no mundo inteiro sobre a pessoa, sobre o ser de Jesus Cristo. E hoje nós ficamos, por diversas razões, falando sobre o Santo Graal, falando sobre o caminho de Madalena, de Maria de Madalena, me recordando que enquanto muitas pessoas no mundo inteiro iam peregrinar os caminhos do Santo Graal de Maria de Magdala, Maria de Madalena, outros países dominados por determinadas religiões falava dela como uma prostituta. Dessas incoerências, não é? Que a gente vive sem apreciar, vive sem gostar. Primeira vez que eu fui fazer uma peregrinação nos caminhos do Santo Graal, foi essa a sensação que eu tive. Digo, nossa, já faz muito tempo isso. Olha esses cristãos aqui, o que eles estão vindo fazer aqui nessa peregrinação. Enquanto lá no meu país, ela é retratada como prostituta pela igreja, pela religião oficial que está. E outras incoerências com outras religiões também, envolvendo o nome dela. E sentei agora aqui para orarmos. E é claro que eu ainda estou muito tomado, eu passei o dia inteiro falando do Santo Graal. Eu sentei aqui e me lembrei, amanhã é domingo de Ramos. O momento em que Jesus, o Cristo, entra em Jerusalém e é saudado pelo povo que ele curou, pelo povo que ele falou, como um filho de Deus, como um homem de bem, como um homem amado pelo seu povo, por ter convivido com ele e dele ouviu falar de amor, de perdão, dele ouviu falar de cura, de união, de fraternidade, por ter ouvido dele uma mensagem de um Deus que ama, que não castiga. Um Deus que perdoa e que para ser perdoado basta também perdoar. Isso está na prece. Não sei como ainda está, um dia some com essa prece, eu transformo. É perdoando que se é perdoado. Não é? Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem nos tem ofendido. Então, aquela comunidade ali de Jerusalém tinha nele um homem bom. Um homem que falou de beleza, que falou de sabedoria. Uma semana depois, no outro domingo, ele estava sendo crucificado, como era comum aos bandidos, aos saqueadores, aos ladrões. E o mesmo povo que uma semana antes estava recebendo, ele chega de viagem a Jerusalém, o recebem com ramos, jogam flores para eles, jogam. Uma semana depois, esse mesmo povo estava no Gólgota, um cemitério, o crucificando, não é? Como um bandido, como um saqueador, os sofrimentos que ele passa, as humilhações que ele passa durante a crucificação pelo povo de Jerusalém também é uma coisa muito forte. A gente lê nos Novos Testamentos, não é? Na Bíblia, mais ainda quando lê no Jesus Histórico, o livro que conta a história dele sem comercialização religiosa, não é?
a gente fica sentido, a gente fica, puxa vida. E fica essa pergunta que não quer calar. Como é que um povo, num domingo, está celebrando uma pessoa, não é? Reconhecendo o que aquela pessoa fez, os anos que ali esteve? Como é que uma semana depois pode estar numa posição já tão oposta? Com uma semana ele já estava condenado, ele já estava morto, né? Na sexta-feira da paixão é o dia que ele é crucificado. Então, na realidade, a crucificação não chega nem a ser uma semana depois, apenas 5 dias depois. Em 5 dias, se concluiu, se condenou e se crucificou. Aí põe-se a culpa em Roma, no soldado romano. Estavam todos lá, gritando por Barrabás. E Pilatos fez lavar as mãos. Então, acho que cabe a gente que está aqui orando sempre, principalmente para a ampliação da nossa consciência, pensar neste fato e ver se ele não se repete nas nossas vidas. Se já teve momentos que nós fomos para a internet xingar uma pessoa, enfraquecer uma pessoa e depois ver que nada foi provado contra essa pessoa, não é? Acho que é importante a reflexão. Amanhã é domingo de Ramos. Então, amanhã, por exemplo, se festeja alegremente a entrada dele às igrejas, não é? Festeja o dia de amanhã com alegria. Eu não consigo pensar minha alegria num momento como esse. Talvez lá, naquele momento original, sim, mas hoje não. Hoje eu penso, mas puxa, eu estava tão alegre 5 dias depois, condenou daquela forma. Você teve nem tempo. Não era como os presos. Barrabás já estava preso há não sei quantos meses e ainda estava em julgamento. E ele foi em 5 dias, por todas as religiões da época, condenado. E essas mesmas religiões depois se reúnem, mudam o nome e colocam ele como um estandarte, mas não ensinam o que ele ensinou. O Deus que ama, o Deus que perdoa, não, é o Deus que castiga, é o Deus que manda karma, é o Deus que vai lhe enfiar no umbral, é o Deus que vai lhe enfiar no inferno, é o Deus que castiga, que você tem que pagar. Não é? Então hoje, acho que seria um dia para a gente fazer uma prece, pedindo aos nossos mentores espirituais, pedindo a luz que nos rodeia, pedindo ao nosso eu superior, pedindo a algo dentro de nós que seja luminoso, pedir um espaço luminoso que nos ajude a fazer essa reflexão. Porque isso foi uma coisa muito forte que aconteceu. E o risco disso se repetir, isso se repetiu muitas vezes na história, se repetiu com Gandhi, se repetiu com Yogananda, se repetiu com Osho. Isso se repetiu não sei quantas vezes na história, de pessoas que vieram para fazer o bem, que vieram para alertar, que vieram para nos tirar da cegueira, não é? Nos tirar de ser zumbi de luz, da gente entender mesmo que é um processo de crescimento espiritual. E essas pessoas serem perseguidas. E elas ficam entre a cruz e a caldeirinha. Abandono tudo e não cumpro minha missão espiritual, ou cumpro minha missão espiritual e vou pedir forças a Deus
para passar por tudo que eu vou ter que passar aqui agora, não é? Então, tem muita coisa para a gente poder refletir. Nós estamos falando de 5 dias. Será que já estamos diferentes? Será que 2000 anos depois já estamos diferentes? Será que se Jesus chegasse hoje e começasse a dizer, vamos perdoar, pessoal, vamos perdoar, não, Deus não castiga, não, peraí, essa história de inferno não é por aí, não é por aí, se perdoe, perdoe ao outro também, que ninguém vai para o inferno, não tem isso, se perdoe e perdoe o outro, não é? Você perdoando o outro, você está perdoando, inclusive é você também. Tem gente que não consegue se perdoar de coisas que fez. E aí também não perdoa as outras pessoas. Não é? Então, será que se ele chegasse aqui hoje, será que ele dissesse assim, vamos contribuir com os pobres, vamos ter mais atenção com os doentes, ai de quem fizer mal a uma órfã e a uma viúva, como será que ele seria recebido? Será que nós mudamos? Eu vejo muita religião, muita gente dizer Jesus vai voltar. Eu, sinceramente, eu tenho muito medo disso. Porque eu não quero estar entre uma nação que mais uma vez vai fazer essas coisas. Perseguir, matar, por ter medo de perder sua casa. Não, ele está dizendo que é para dar aos pobres, então vai tomar minha casa, vai tomar meus carros. O que será? Como será que a gente reagiria à chegada de uma pessoa que viesse nos tirar da prisão das religiões, que foi o que ele fez, ele libertou todo mundo das prisões das religiões. Quando ele disse às pessoas que elas podiam conversar diretamente com Deus, que elas não precisariam de intermediários. Como é a gente aqui não tem intermediário. A gente aqui se reúne e ora juntos. Oramos juntos, uma vez por dia, ou mais de uma vez por dia, quando eu tenho mais tempo, eu me sinto bem de orar com vocês. É importante para mim também. Tem dias que eu não vejo a hora que chega. Hoje eu não estava aqui sentada já há um tempão, esperando chegar a nossa hora para a gente orar. Então eu queria fazer essa reflexão. Convidar a todos os corações que estão aqui presentes. Para chamarmos juntos uma luz que venha do alto dos céus. Porque quando os filhos de Deus chamam a luz que vem do alto dos céus, ela vem. Quem disse isso foi Jesus. Se 2 irmãos estiverem juntos, me chame que eu venho. E eu não tenho nada por que duvidar das palavras de Jesus. Eu sou uma pessoa que não tenho nenhuma religião, porque para mim seria muito difícil seguir os 10 mandamentos, seguir os ensinamentos de Jesus e acreditar em coisas que as religiões nos sugerem que acreditemos. Um Deus que castiga, não é? De alguma forma, nos cobra. Eu acredito em outra coisa. Eu acredito mesmo em Jesus. Hoje eu passei o dia falando do grau e aquilo vinha. É em Jesus que eu acredito. Então eu quero fazer esse convite a todo mundo aqui, a chamarmos esta luz.
E que ela venha falar conosco em sonhos. Que ela venha falar conosco no nosso dia a dia. Que ela aponte como nós estamos, quem nós somos e o que estamos fazendo. Que ela nos fortaleça para a gente ser cristão mesmo. Para a gente poder se perdoar e perdoar o próximo.